Olá, meu nome é Gilberto Delano, eu sou empresário, pastor, palestrante. Muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante. É de uma coisa que as pessoas precisam fazer. É pedir ajuda quando necessitam. Olha, principalmente na nossa cultura brasileira, a maioria das pessoas tem muita vergonha de pedir ajuda. Eles têm um sentimento de pedir ajuda, são mais fracas, são limitadas. E isto tem perdurado em meio às pessoas, que eu posso mais dizer quanto à nossa cultura. Pelo contrário, a pessoa que pede ajuda, ela pode ser uma pessoa de muito maior sucesso, porque as pessoas se completam. Cada uma pessoa sabe algo diferente. Se eu pedir ajuda para um outro empresário de alguma coisa que eu vou fazer, é claro que eu vou fazer com muito maior excelência. Eu vou usar a minha sabedoria juntamente com a dele e com certeza o resultado será positivo. Eu, por exemplo, já passei por momentos de precisar de muita ajuda, mas preferi ficar no silêncio. Principalmente os momentos quando eu cheguei na América, eu não falava inglês, eu tinha visão de fazer alguma coisa, mas eu não podia e não queria pedir ajuda a outras pessoas. Em outros momentos, quando eu comecei também a fazer os meus negócios, mesmo já não sendo mais a questão da língua, eu queria pedir ajuda, mas eu sentia, eles vão pensar que eu sou limitado. Mas, na verdade, o bom é quando a gente quebra esses preconceitos e pede ajuda às pessoas, pede conselho a outras pessoas e rompe com essas dificuldades e assim a nossa vida vai se tornar muito mais fácil. Olha bem, essa ideia de tentar resolver as coisas só ou sozinhos é uma questão de muito autossuficiência. Isso não funciona, porque nós não podemos e não sabemos tudo. Nós precisamos sim recorrer a outras pessoas com mais experiência, pessoas que já viveram as mesmas situações, para que a nossa vida possa deslanchar com um tempo mais curto. Pedir ajuda acho que nos faz mais fortes, ao contrário de pensarmos que seríamos os limitados. Quando nós pedimos ajuda, nós estamos abertos a aprendizado. Eu acho que todos nós, principalmente, como já disse, nós da cultura brasileira, precisamos aprender a abrir o bico, pedir ajuda, resolver as situações sob conselhos de outras pessoas. E por muitas vezes nós vamos encontrar pessoas sábias que vão nos dar a direção certa e o nosso tiro alcançará o alvo. Há uma diferença entre depender das pessoas, terceirizar as suas responsabilidades ou pedir ajuda numa hora certa. Você precisa desenvolver aquilo que você quer estar fazendo, mas isso não impede de você buscar conselho em outras pessoas, pedir ajuda na hora certa, para que o seu trabalho possa ser desenvolvido com uma velocidade maior. A nossa espiritualidade pode quebrar o nosso orgulho na hora certa. Aquela hora que você precisa muito de pedir ajuda, nós precisamos de ter humildade, saber que Deus nos ensina a pedir. Eu lembro muito bem da história de uma mulher que por 12 anos estava com fluxo de sangue. Ela não poderia estar, pela cultura da época, misturando com as pessoas. Mas quando ela viu dizer que Jesus estaria passando naquele caminho ou naquela pequena cidade, ela foi para cima, entrou no meio da multidão até que pudesse tocar nas vestes de Jesus. E quando ela tocou, daí ela foi curada. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. Precisamos quebrar o nosso orgulho, a nossa vergonha. E quando nós abrimos a boca e pedimos à pessoa certa, o nosso negócio vai desenvolver com muito mais velocidade. Existem pessoas que só pedem ajuda quando chega no limite. E às vezes é tarde demais. Pedir ajuda no limite dificulta até para quem vai te ajudar. É como se fosse uma pessoa afogando. Só depois que já está quase morrendo que levanta os braços, lá no meio do mar, no meio das ondas. É importante pedir ajuda na hora certa. Uma certa vez eu fui aqui na praia de Deerfield Beach, na Flórida, e quando eu andei pelo menos 30 metros, eu vi que a água estava me levando. Imediatamente eu corri para os meus amigos. Tinha 3 amigos à minha volta, e eu pedi, me socorre, me tira das ondas. E eles me tiraram. Nós precisamos ter humildade para pedir ajuda. Somente com mão de outras pessoas, em unidade, é que somos mais fortes. Lembra de Jesus? Quando ele disse, vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Ele convidou as pessoas para vir até ele. Com certeza, os fariseus, os judeus, os religiosos, não estavam buscando ajuda em Jesus. Mas ele, por sua grande bondade, infinita bondade,
se ofereceu. Peçam ajuda, deixem o orgulho, venham até a mim. Então, na unidade é que somos fortes. Pedir ajuda a outra pessoa vai te fazer ou vai te trazer crescimento. Nós precisamos aprender a pedir ajuda e não sentir inferior, porque pedir ajuda significa ser humilde. Isso é importante, é grandeza. E quando nós pedimos ajuda para a pessoa certa, a pessoa sente bem em nos servir. E nem sempre precisamos pensar, sou tão vulnerável, estou abrindo a minha vida, sou frágil, sou pequeno. Pense no lado positivo. Se você pediu ajuda, é porque você é humilde. Se você pediu ajuda, é porque você aprendeu com a própria Bíblia tudo. Nós precisamos pedir ajuda sim. Vamos nessa. Se precisar, abra o bico. Converse com a pessoa, peça ajuda para um, para duas, para quantas pessoas precisar, mas vença naquilo que é a sua fraqueza ou sua limitação. Eu mesmo tive muito constrangimento ao abrir um negócio. Eu não tinha o dinheiro, mas eu tive que abrir o meu coração, ser humilde, ligar para o meu irmão e pedir para ele dinheiro. Ele mesmo dizendo, eu não tenho, mas a alegria dele em me servir foi tão grande, que ele falou, vou tirar de todos os meus cartões e vou te servir. E eu aceitei. O que aconteceu? Eu tive grande sucesso no negócio quando eu abri. Foi muito importante eu me humilhar, pedir essa ajuda e o meu irmão sentir tão honrado em poder me ajudar. Chegamos ao fim deste vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho e vamos juntos. Lembrem-se, o topo do pódio é só para os vencedores.